Hoje o nosso passeio é no Museu dos Militares Mineiros. O espaço é dedicado à memória de duas corporações tradicionais e importantíssimas do estado de Minas Gerais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Vamos conhecer? O museu é dividido em 13 salas, onde encontramos artefatos como armas, instrumentos musicais e de trabalho, uniformes, fotos, vídeos e até um espaço para estudo. O prédio, que antes funcionava como Tribunal de Justiça, foi desocupado em 2013 e assim o desejo das instituições pôde ser realizado. Pensou-se na ideia de trazer esse acervo que estava na Academia de Polícia para esse espaço. Foi aí pensado um projeto museográfico para que pudesse apresentar essas peças para a população. Então o desejo foi dos próprios militares, tanto polícia quanto bombeiros, de ter um espaço que mostrasse um pouco da história dessa corporação. Essas peças elas contam uma história do passado e também a gente deseja que elas também contem no futuro a história de toda essa corporação. Então as peças de um museu elas têm esse rigor museológico de conservação, de preservação, de higienização, de documentação, todo um cuidado muito próprio, daí a necessidade de se criar um museu. E no caso específico aqui do Museu dos Militares, é uma instituição pública que administra, que faz a gestão, que é a Secretaria de Cultura e a Superintendência de Museus, e junto com parceria tanto dos bombeiros quanto da Polícia Militar, que faz então essa apresentação desse acervo para a comunidade. Nesta parede, que vai do primeiro para o segundo andar, estão fotos de policiais e bombeiros que estavam na ativa em 2014, ano em que o museu foi inaugurado. A ideia é aproximar as instituições com a população, tornar algo mais pessoal e fazer com que os militares que entrarem aqui se sentirem em casa. Na parte de baixo da polícia e na parte de cima dos bombeiros. Quando esses militares, principalmente não só os reformados, mesmo os que estão na ativa também, eles se veem dentro do museu através dessas fotos 3x4. Eu acho que isso foi uma boa ideia do projeto museográfico de incorporar não só o acervo de que eles trabalharam, com que eles lidam na sua oficina, no seu trabalho, no seu ofício, mas também a sua identidade. Então eles se veem dentro do espaço e identificam outros colegas. Então sempre assim é um comentário muito interessante, que sempre eles falam, olha o fulano, olha o Beltrano, olha aqui como ele era, como é que ele estava. E mesmo crianças identificam também pais, avós, tios também. Então assim, acaba sendo um jogo de memória de 7 erros que eles ficam se vendo e procurando nessa parede. Os militares enxergam o museu como um grande aliado para conhecer a história das corporações. Para quem está entrando, para quem está ingressando, para que ele comece a crescer e a valorizar a profissão que ele tem, né? O pertencimento à corporação, ela começa em você entender como a história começou, né? Você não ama o que você não conhece. Com muita alegria e satisfação, a tenente fala sobre uma foto estampada na Sala da Mulher na corporação. Foi um dia de serviço operacional em que nós éramos maioria no serviço operacional. Então nós éramos 13 mulheres, fato que não acontece sempre. Então foi uma foto marcante e que está na galeria do Museu dos Militares, né? Então quando eu vim visitar e me vi diretamente representada, né, isso com certeza fortalece e valoriza mais a nossa profissão. E aqui nós encontramos o seu Ermo, que ele já foi militar lá na década de 40, 47, 49. E ele está nos contando aqui que essa metralhadora aqui que nós encontramos, por exemplo, tem algumas diferenças, né, do que o senhor usava. Eu usava. Conta aí pra gente. Semelhante a essa, não tinha essa armação no solo. Ela tinha, assim, um pedal na frente e um manejo aqui, com um rolamento, uma coisa semelhante, que desse esse movimento de 45 graus. E com isso, e outra coisa, o apoio, o retrocesso da pressão era o ombro da gente que segurava. E aí, faz aí pra gente o movimento que o senhor tinha feito, como que era, assim, como é que era? Pode fazer, não precisa chegar perto, não. Você segurava o metralhador no ombro, né? Aí você pegava o metralhador e começava a tirar. E o ombro da gente estava só... Lembrando a época como militar, o aposentado aproveita para bater continência. Soldado 413, QIGF, da 3ª Zona Aérea de Belo Horizonte, destino hoje Rio de
de Janeiro, do QG da 3ª Zona Aérea do Quartel-General. Esta é a sala de homenagem. Apesar de que todos os espaços aqui do museu homenagearem as instituições, o espaço aqui é um pouquinho diferente. É transmitido um vídeo com 10 ocorrências do Corpo de Bombeiros e 10 da Polícia Militar. Esse espelho é para fazer com que os visitantes e principalmente os militares que não participaram da ocorrência se sintam dentro da cena. O local recebe diversas exposições provisórias. Como no mês de julho é comemorado o Dia do Bombeiro, a exposição faz uma homenagem dividida em 3 partes à corporação. A gente conta a história do Corpo de Bombeiros aqui em Minas, num primeiro momento da exposição, e no segundo momento a gente vai contar sobre a diversificação das atividades, das técnicas e dos equipamentos utilizados pelos bombeiros. Já a última parte tem os acessórios utilizados por eles. Esse capacete foi utilizado desde o início do Corpo de Bombeiros até mais ou menos a década de 1990. Então, e a gente olha para o capacete e a gente consegue reconhecer que ele era um bombeiro. Ele passou por algumas alterações ao longo das décadas, mas o básico dele é isso. E esse aqui é um cinto ginástico, que era também um equipamento de proteção, onde os bombeiros utilizavam ele para colocar os apetrechos também, né? E aqui o machado, que é o símbolo do Corpo de Bombeiros. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.